Osias falando novamente, e vamos para mais um grande relato. Olá, me chamo Arthur, tenho 19 anos e moro numa cidade que não vou citar o nome aqui. Eu me lembro que eu e 4 amigos brincávamos muito num rio. O rio não era grande, era uns 4 metros. E a profundidade era de 12 metros para baixo. Então, eu e meus amigos gostávamos muito de tomar banho de vez em quando, naquele rio. Toda sexta, sábado e domingo a gente ia tomar banho. Mas ouvíamos coisas desagradáveis sobre aquele rio, que o povo fazia macumba, despacho, e que apareciam algumas criaturas lá sem deixar rastro nenhum. Era como se fosse um vulto passando, as pessoas diziam. Então, eu reuni 4 amigos para ir nesse rio, à noite. Pegamos as softs e algumas armas que nós tínhamos que brincarmos. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha uns 14 anos de idade, há um bom tempo atrás. Então fomos. Para chegar no rio, a gente tinha que descer uma ladeira enorme, porque era distante da nossa casa. Mas o rio era tão bom, a água tão gelada, que até hoje eu não me esqueço daquela cidade e daquele rio. Mas esse acontecimento marcou a minha infância, ou dizendo mais, a minha adolescência também. Então fomos. Passamos pela ladeira e quando estávamos passando, escutamos uma zoada de corvo gritando. E nós percebemos que havia alguma coisa de errado ali naquele rio, porque naquela área do Brasil não era comum haver corvos ali. Então, foi quando na estrada de baixo vimos umas pessoas de preto andando, indo em direção ao rio. Essa estrada ficava logo embaixo da ladeira. Ficamos atucanhando e vimos algumas pessoas de preto indo em direção ao rio. Então esperamos ele descer mais uma ladeira que tem para chegar no rio e começamos a andar. Andamos e começamos a escutar assobios. Mas não era um assobio qualquer. Era um assobio forte, que parecia estar próximo de nós a cada vez mais que andamos. A gente não ligou para aquilo, pensamos que era algum homem de preto que a gente viu dando sinal para o outro. Então continuamos andando com as airsoft's na mão. Fomos, e antes de chegar no rio, escutamos 2 assovios. E agora esses 2 estavam distante de nós. Não ligamos e continuamos a descer. Quando chegamos na última curva para chegar no rio, vimos 5 pessoas de preto ajoelhadas e um pau no meio com a cabeça de um bode. Eles estavam fazendo um tipo de oração esquisita que eu não consigo me lembrar muito bem. Mas quando eles se levantaram, um fogo saiu da cabeça do bode, assustando a todos nós. E foi quando olhamos para a ladeira que estávamos parados. Antes de chegar no rio, a gente ficou parado na ladeira, em um canto, antes da curva do rio. Mas dava para ver, porque o lugar era alto. Então, olhamos para cima e vimos 3 criaturas diferentes. Vimos uma criatura como se fosse um lobisomem, só que de tamanho anormal. O lobisomem parecia ter mais do que 3 metros e era alto e enorme, com olhos vermelhos. Vimos também um ser muito diferente, com certeza era demoníaco. Era um ser monstruoso com cabeça de touro e carregava uma grande lâmina em suas mãos. E o outro era um com cabeça de bode, muito assustador, só que ele não era do tamanho dos outros monstros que vimos.
era do tamanho de uma pessoa normal. Mas ficamos assustadas. Aquelas criaturas começaram a flutuar no ar, descendo até os homens de preto. A gente ficou sem entender nada e com muito medo e confuso. Um de meus amigos não aguentou a pressão e começou a correr gritando, pedindo socorro. No momento que ele correu pedindo socorro, as criaturas olharam para ele e começaram a dar risadas. E o caminho começou a ser incendiado. A gente ficou cercado pelo fogo. Meu amigo conseguiu escapar ainda, porque correu chorando e gritando. Mas nós ficamos tipo num círculo de fogo no meio da ladeira. Começou a pegar fogo na mata e em algumas canas da região que tinha por ali. O fogo se espalhou alto e muito ligeiro, queimando uma boa parte das canas e uma boa parte da mata. Mas um milagre aconteceu. Uma grande chuva naquela noite atingiu o fogo. Uma grande chuva. E de repente desceu uns homens de branco. Esses homens de branco tinham colares. Não vou dizer tipo a religião que se parece, mas eles tinham colares. E começaram a dizer uns nomes estranhos. E foi ali que começou a chover. Uma chuva muito forte, que apagou o círculo de fogo que nós estávamos. E imediatamente essas pessoas de branco mandaram a gente correr e ir-se embora para nossas casas. Corremos assustados e fomos embora para casa. Foi tanto medo que nós tivemos que ainda deu para um de nossos amigos olhar para trás. Ele olhou, e quando ele olhou, ele viu umas criaturas de vermelho atrás dos caras de branco. E as criaturas de vermelho seguiam as pessoas de branco. E ali ele gelou no meio do caminho. Então fiquei puxando meu amigo, que não citarei o nome, fiquei puxando meu amigo para ele vir. E ele ficava babando e parado sem se mexer. Então eu chamei, até que meus amigos outros escutaram também que estava na frente e voltaram para pegar o meu amigo. Quando pegamos ele, continuamos a correr. Subimos a ladeira mais rápido o possível. Depois desse acontecido, no outro dia, a mata estava todos com suas árvores queimadas. Não a mata toda, uma boa parte. E as canas também. Os vigias que olham aquela mata não souberam o motivo do incêndio que queimou uma parte da mata, nem o que queimou uma parte das canas. Esse foi o meu relato. Mas eu te digo, Azias, eu nunca esquecerei disso. E até hoje tenho lembranças como se fosse ontem. E quando eu penso, continua me dando medo. Boa noite. Закрой глаза скорее. Olá, eu sou Osias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Relatos Sobrenaturais. Hoje contarei para vocês um grande relato. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Clayton e o que eu tenho para relatar aqui aconteceu comigo em 2018. Eu estava morando em um lugar chamado Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Nesse tempo, eu trabalhava como animador em um hotel, cujo não citarei o nome aqui. No dia 24 de dezembro, eu peguei um expediente completo, de 9 da manhã até as meia-noite. E uma coisa, esse hotel era um lugar onde antes habitavam vários padres e outros negócios envolvendo isso de igreja católica. Porém, depois de algum tempo, passou a ser um hotel qualquer. O hotel
que recebeu a visita de um papa. E por várias vezes eu ouvia o pessoal falar que tinha coisas estranhas que aconteciam lá. Eu, por ser bastante curioso, decidi dormir no hotel, sem consentimento dos meus superiores, só para ver se o que falavam era verdade. Então as horas passaram e então esperei uma ronda de vigia acabar, para começar a ir atrás do que eu estava procurando. Então eu saí e comecei a andar pelo hotel. De repente, eu ouvi algo andando atrás de mim. Olhei para trás e não vi nada. Continuei andando. E mais uma vez, ouvi alguém andando com passos firmes. E eu olhei para trás e o que eu vi, eu não consigo esquecer até hoje. Era uma criatura negra, sem forma, como um pedaço de couro com várias coisas que eu não sei distinguir o que era. Tinha um único olho vermelho e segurava um cajado, e o odor de podre que saía daquela coisa era tão podre e horrível que quase desmaiei. Eu tirei forcas de onde eu não tinha e corri para a sala onde eu ia dormir. Eu vi aquela coisa vindo atrás de mim, e quando eu fechei a porta, eu ouvi um ronco horrível, como de um porco misturado com um rosnado de cão, um cão de grande porte. Eu fiquei em estado de alerta e suando muito, e com medo de que aquilo entrasse naquela sala. Eu ouvi ele indo de um lado para o outro, fazendo aquele barulho horrível e tentando entrar na sala, e só parou quando estava amanhecendo. Foi quando eu saí da sala correndo com medo daquilo aparecer de novo. Eu comentei isso com um dos trabalhadores mais antigos de lá. Ele falou que aquilo foi um padre que foi excomungado e morto pela população por praticar bruxaria. Então seu espírito em forma de vingança assola todos que entram naquele hotel. Eu trabalhei mais de 1 ano e 6 meses e nunca mais ouvi e nem quero ver. Tenho dó daquelas pessoas que veem. Esse foi o meu relato. Boa noite.